Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Thiago Nascimento, advogado, e hoje eu quero ter uma conversa com você sobre os caminhos que o nosso atual governo vem tomando para tributar as pessoas, ou seja, a fome arrecadatória do nosso atual governo e onde ela pode nos levar. Bom, eu sempre falo muito aqui sobre tributação, proteção do patrimônio das pessoas, dessa sanha arrecadatória do Estado cada vez maior. Mas ontem saiu uma notícia que me deixou um pouco preocupado. Não a notícia em si de ontem, mas a notícia que saiu de hoje. Hoje é dia 5 de junho de 2024, então eu estou me referindo da notícia de ontem. Que notícia foi essa? Ontem saiu uma notícia onde o atual governo pretende tributar os planos de previdência privada. Para quem conhece ou já ouviu falar, geralmente esses planos de previdência privada são conhecidos aí como GVBL, PGBL. Eu não vou entrar no mérito desses planos de previdência porque não é meu objetivo aqui. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: na sistemática atual que nós temos, esses planos de previdência privada, obviamente eles têm as suas tributações específicas, mas o governo quer criar mais uma tributação específica sobre esses planos. Qual tributação é essa? A tributação do imposto da herança sobre esses planos de previdência privada. Então, hoje, se um pai e uma mãe têm esse plano e no eventual falecimento deles tem um saldo ali a ser recebido pelos herdeiros, esse dinheiro ele não passa pelo processo de inventário. Se ele não passa pelo inventário, obviamente ele não é tributado com o imposto da herança. E para quem já está mais atento aí às nossas reformas, nós passamos no final do ano pela aprovação da reforma tributária. Lamentavelmente, a gente sabe que toda reforma nunca é favorável para o contribuinte. Já viu alguma reforma ser boa para o cidadão, para o brasileiro? Vamos pegar aí a mais recente, sem ser a reforma tributária, que foi a reforma da Previdência. Ficou muito pior para quem contribui e pretende no futuro aposentar. Eu fico imaginando para as pessoas que têm a minha idade, daqui uns 30, 25 anos, como é que vai estar a Previdência. Então, como é que vão, o quão serão rigorosos os regimes para a pessoa vir a se aposentar. E questão tributária nossa é a mesma coisa. Tributação vem cada vez apertando mais o cidadão brasileiro e essas foram as consequências da reforma tributária. Mas a gente falando de um imposto específico, que é o imposto da herança, eu estou cansado de falar aqui no meu canal, nas minhas redes sociais, enfim, que o imposto da herança, que hoje já é um grande absurdo, ele vai ficar muito pior com os reflexos da reforma tributária. Para você ter uma ideia, eu moro no estado de São Paulo, e o imposto da herança hoje, ele tem uma alíquota de 4% sobre o valor de mercado ali do patrimônio que vai ser objeto da herança. Com a reforma tributária, essa alíquota de 4% vai passar para 8%, ou seja, simplesmente vai duplicar. É claro que o governo justifica esse aumento, dizendo que as alíquotas serão progressivas, mas eu já fiz um vídeo aqui a respeito disso e mostrei para você que alíquotas progressivas servem, é aquele famoso brocar, serve só para inglês ver, nada mais que isso. Quem tem um patrimônio para deixar de herança aí de aproximadamente 1.500.000 reais já vai ser tributado na alíquota máxima de 8%. E, lamentavelmente, as movimentações que a gente tem visto é que o imposto da herança não vai ficar só aí em 8%. Já tem proposta para passar para 16%, pedido aí do Confas passar para 20%, enfim, a coisa vai só piorando. Então, com a notícia que a gente viu ontem, no dia 4 de junho de 2024, a gente percebe que o Estado não vai parar de arrecadar. E não importa o quanto o Estado esteja arrecadando, se é pouco, se é muito, se é assim, se é uma arrecadação estratosférica, o Estado vai sempre arrecadar e nós sempre vamos estar pagando essa conta. Ontem eu tive a curiosidade de olhar a arrecadação de tributos até agora, tributos federais, só no ano de 2024. Então hoje é 5 de junho, aquele impostômetro estava em 1 trilhão 500 e não sei quantos bilhões, 600 e poucos milhões, alguma coisa. Olha o tamanho dessa arrecadação tributária nossa. 1 trilhão de reais o governo federal já arrecadou só esse ano. Por incrível que pareça, a arrecadação tributária vem crescendo a cada mês. Isso é uma coisa assim assustadora. Por quê? Quando a gente vê essa arrecadação trilionária, e além de trilionária, foi uma arrecadação recorde, a gente para e pensa, opa, peraí, tá, a gente sabe que está sendo tributado, a gente está pagando cada vez mais impostos, mas eu te questiono, será que a vida do cidadão está melhorando com essa arrecadação astronômica do Estado? Será que a educação? Será que a segurança? Será que a saúde?
Será que questões básicas dentro do nosso Estado estão sendo melhoradas com tanto dinheiro assim? E a gente sabe que não. Por quê? O nosso país é muito caro de se manter, o funcionalismo público é muito caro e, além de tudo, a gente precisa pagar corrupção nesse país que tem um preço muito alto. Então, a arrecadação tributária no nosso país é aquela velha história, né? A gente pega um balde, enche de água, só que esse balde ele é cheio de furos. E a gente aumenta a nossa arrecadação tributária, nós vamos aumentar o balde, mas nós vamos aumentar também o tanto de furos. Ou seja, não importa o quanto a gente arrecade, a questão é quanto mais dinheiro a gente pagar, menos esse dinheiro vai retornar para o cidadão e simplesmente se perde como imposto para o Estado, para esse dinheiro virar, sabe-se lá o que, nas mãos dos políticos. Essa é a realidade que nós temos. Então, com essa movimentação que a gente viu de tendência do Estado de tributar as previdências privadas, a gente vê que a sede arrecadatória do Estado ela não para. Apesar da arrecadação tributária estar numa linha crescente, chegando a trilhões de reais. E o que a gente vê com isso é o seguinte, que se a gente parar para pensar, a bola da vez tem sido o patrimônio das pessoas. Eu falei para vocês no início desse vídeo. Reforma tributária aumentou o imposto da herança. O imposto da herança incide sobre o quê? Sobre o patrimônio. Agora a gente vê aí a possível tributação sobre as previdências privadas, que também vem do patrimônio das pessoas, porque é aquele dinheiro que a pessoa tira do salário dela todo mês e investe ali numa poupança privada para ter uma velhice tranquila, uma velhice com mais conforto, ou seja, fruto de uma vida de trabalho. E com essa pretensa nova tributação do Estado, a gente vê que o fruto de trabalho de uma vida das pessoas também vai ser objeto de uma tributação cada vez maior, mais incisiva e mais agressiva. Aí veio a notícia de hoje dizendo que o governo voltou atrás e que não vai tributar mais as previdências privadas. Isso é um ponto positivo, Tiago, ou é um ponto negativo? Com toda a sinceridade do mundo, isso eu vejo como um ponto muito negativo. Sabe por quê? Porque a tributação dentro de um Estado é um termômetro que serve para regular, para estimular ou desestimular determinadas condutas. Como assim? Vamos pensar numa coisa básica que quem é mais velho já viveu. No governo do Collor, há muitos anos atrás, a gente teve uma situação que ficou muito conhecida, que foi o seguinte. Naquela época do Collor, quando ele entrou, era muito comum a classe média comprar carros importados, porque os carros que eram produzidos no território nacional eram todos sucatas, eram um lixo mesmo. Vamos pensar aí, era Fusca, Brasília, Fiat 147, meu Deus, horrorosos esses carros. Mas enfim, então as pessoas tinham acesso a carros melhores, que eram os carros importados. Collor entrou, o que ele fez então? Ele simplesmente aumentou exorbitantemente o imposto de importação. Para quê? Para desestimular as pessoas de comprarem carros importados, porque o preço do carro aumentava demais. E com isso, o que ele fez? O que ele conseguiu então? Fomentar a indústria nacional. Se as pessoas não vão comprar mais carro do exterior, elas vão comprar aqui dentro do território nacional. A gente aquece a economia dessa forma. E é por isso que eu vejo com muito maus olhos o nosso governo um dia dizer que vai tributar uma determinada área e no outro dizer que desistiu. Porque parece que o nosso governo está num total despreparo e não conhece princípios básicos de direito tributário. Porque se você vai tributar uma determinada área, logicamente, antes de você fazer isso, antes de você pensar, você já tem que ver quais são os impactos econômicos da tributação daquela área. Por exemplo, a tributação sobre as previdências privadas. Será que, de fato, existisse esse imposto, as pessoas se sentiriam tão incentivadas a constituírem um plano de previdência? Será que isso seria uma coisa viável? Será que o valor de uma previdência privada não seria alterado em razão dessa tributação? São todos fatores que mostram que isso precisa ser estudado antes do governo tomar qualquer medida. Mas no fritar dos ovos é o seguinte: ontem, no dia 4 de junho de 2024, a notícia era que seria tributado. E hoje, no dia 5, a notícia é de que o governo voltou atrás. Por isso que eu não vejo com bons olhos. Porque se o governo tivesse de fato preparado, ele iria antes medir as consequências daquilo que ele fala, daquilo que ele faz. E, lamentavelmente, a tendência que a gente está vendo é, apesar da arrecadação recorde trilionária cada vez mais crescente, o povo brasileiro não vê o retorno de tanto dinheiro que é arrecadado. E é por isso que é tão importante as pessoas tomarem consciência, que é o que eu sempre estou falando nas minhas redes sociais. Se você pode proteger o seu patrimônio, se você hoje pode aproveitar das leis que nós temos para resguardar aquilo que é seu, fruto de uma vida toda de trabalho, não perca o seu tempo.
faça isso quanto antes. Por quê? O governo que estamos vivenciando, ele quer arrecadar cada vez mais, ele não tem responsabilidade fiscal nenhuma, isso já ficou claro pelas políticas adotadas. E quando isso acontece, quem paga a conta no final é sempre o povo, é sempre você e é sempre sobre o seu patrimônio. Então, se você trabalha uma vida toda, se você espera um dia ter uma velhice tranquila, deixar um legado patrimonial para seus filhos, para eles terem um certo conforto, tome muito cuidado com o contexto que nós estamos vivendo. Porque pode ser que a herança que você tem para deixar para os seus filhos, ela se perca simplesmente com uma tributação do Estado. Então é por isso que a gente tem que ficar sempre atento a essas falas do governo, esse vai e volta que não se justifica e demonstra uma grande fragilidade. É esse o recado que eu queria dar para vocês. Fiquem muito atentos e protejam o seu patrimônio. Busque um planejamento patrimonial da família, uma holding familiar, busque proteger o seu legado, sua família, os seus filhos, o seu patrimônio. Então é isso meu objetivo com você, é te esclarecer sobre essa política econômica atual, para você ficar esperto e ciente dessa movimentação. A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço.